Você sabia que nós temos revistinhas Histórias em Quadrinhos oficial para entregar para as nossas tias? Ao paz, Senhor Jesus, esse é o canal Diário de uma Professeme. Me chamo Fernanda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um recurso maravilhoso para complementar o ensino para as nossas classes. Nós já iniciamos o ano de 2025 com a primeira circular do ano, falando sobre o quê? Sobre mais um recurso didático para nós ensinarmos e entregarmos para as nossas classes. Sim, são revistinhas Histórias em Quadrinhos, ilustrando as aulas semanais que serão disponibilizadas agora oficialmente no site das CIAs, lá na aba Lembrancinhas. Bem, sei que algumas irmãs estão um pouco perdidas, muitas não sabem desse recurso ou até mesmo desconhecem de onde achá-lo. Tudo bem que eu vou ajudar vocês nisso, mas vamos primeiro contextualizar, né? O que seriam? Realmente é uma história em quadrinho de gibi? Sim, uma história em quadrinho ilustrando, né? São personagens ilustrando ali a aula da semana. Qual é a característica de uma história em quadrinho, ou popularmente chamada aqui no Brasil de gibi? Ter balões de fala. E sim, os personagens dessas histórias possuem balões de fala que estão falando sobre a aula da semana das nossas classes. Bem, esse recurso, as histórias em quadrinhos, elas são muito antigas, né? Não falando agora na igreja, mas a sua história, ela faz parte, as ilustrações fazem parte da história da humanidade e é um ótimo recurso de memorização e de transmitir algum ensino. Então foi popularmente, né, as histórias de quadrinhos se popularizou aqui no Brasil e são chamadas de gibis, que é justamente isso, histórias que possuem balões de fala, que são ilustradas ali e são muitas vezes disponibilizadas em revistinhas. Tá, mas o que isso tem a ver com os recursos para as nossas CIAs? Bem, já há algum tempo, o grupo Organização e Método já vinha disponibilizando todas as sextas-feiras no Drive deles um arquivo em PDF com uma revistinha ilustrada de no máximo 2 páginas ali sobre a aula semanal das nossas classes. Então esse recurso ele foi sutilmente popularizando entre as classes, entre as professoras, e de uma maneira que neste ano, nessa última semana, na primeira circular do ano de 2025, veio dispondo, ou seja, vem falando sobre a oficialização agora, a institucionalização dessa revistinha ilustrada, ou seja, dessa história em quadrinho ilustrada junto com os materiais semanais ali das nossas classes. Bem, a circular, ela dispõe, né, ela informa que agora será mais um recurso. Lembrando que um recurso, ele não substitui a aula, ele é um recurso complementar, com o objetivo de facilitar a evangelização das CIAs, de auxiliar na memorização do ensino e também de ser um recurso onde os pais vão conseguir compreender e conhecer aquilo que as classes estão aprendendo na igreja. E onde que nós encontramos? Bem, a circular, ela informa que este recurso será encontrado lá no site das CIAs. Quando nós clicarmos, né, lá nos estudos de 13 a 15 anos, automaticamente nós vamos ter todos os tópicos dos materiais e o último tópico é o tópico de lembrancinhas. Sim, nós teremos, né, o acesso à revistinha semanal em cada aula lá nesse tópico lembrancinha. Ah, mas e aquela lembrancinha no final do mês oficial? Bem, temos que esperar o final do mês, mas creio eu que sim, nós teremos outras lembrancinhas. Qual é o grande objetivo? De entregar ali para as classes, especialmente de crianças intermediários. Ah, mas os adolescentes? Bem, é opcional e sim, se as professoras quiserem entregar para os adolescentes, tem todo o direito e eu acho um recurso ótimo. Eu tive essa experiência de que os adolescentes amaram aqui na minha igreja. E qual que é a vantagem dessa história em quadrinhos? Justamente é o quê? É popularizar, né? Ou seja, é informar, mostrar, ilustrar de uma forma mais didática, mais dinâmica para as classes a história que nós aprendemos, a aula que nós aprendemos na escola dominical. Isso é bacana porque a circular, ela informa de que esse recurso, ele não deve ser dado, entregue para as classes durante a aula. Por quê, Fernanda? Porque ele não é o recurso, o principal para o nosso ensino, né? Esse recurso das histórias em quadrinhos, ele tem que ser entregue, ele pode ser entregue ao final da aula. Entregar essa história em quadrinho durante a aula e as classes irem acompanhando a aulinha. Não é para ser utilizado dessa maneira. Lembrando que ele é um recurso complementar,
Ou seja, nós temos aquilo que é o principal, que é a aula escrita e os slides, e o que é o complementar são esses recursos, as dinâmicas, didáticas e agora a revistinha. Quando que é para ser entregue, então a circular ela dispõe e fala que é para ser entregue para as classes no final da aula. E qual que seria a vantagem, né, de entregar ali para as classes? Justamente, agora elas vão ter uma recordação e elas vão ter algo que possa chamar mais atenção visual para o ensino, até porque é um recurso que as cores, as falas auxiliam no exercício da leitura, é um recurso visual, auxiliam na assimilação do conteúdo, naquilo que é a alfabetização, principalmente dos pequenos, né? Naquilo que é o zelo pelos seus materiais, né? E não só isso, já pensou? Se uma criança da nossa igreja levar essa história em quadrinho para a escola, quantas outras crianças não poderão conhecer sobre o assunto que eles aprendem na EBD? Poderão até mesmo levar para casa, é um mecanismo de evangelização. E como que nós vamos acessar esse recurso? Nós vamos acessar lá no site da CIAS. Se você não tem costume ou tem dúvida de entrar, de mexer no site da CIAS, não se preocupe, porque aqui no canal, lá atrás, já tem um vídeo com um tour completo pelo site da CIAS. Eu fiz um breve tutorial para vocês e eu vou deixar aqui no vídeo. E quero contar um pouco da minha experiência aqui. Eu imprimi o livrinho, né, a revistinha da história em quadrinho, e as classes amaram. Amaram porque eles se identificaram, que é algo que eles já utilizam no dia a dia, e eles acharam o máximo. Nossa, uma história em quadrinho com a aulinha da igreja. Sim, então é mais um recurso, é algo maravilhoso que o Senhor ele nos disponibilizou para que nós pudéssemos cada vez mais aperfeiçoar o nosso trabalho como professora. Então eu vou deixar para você aqui agora um tutorial bem rapidinho, bem fácil de como encontrar, como imprimir, como montar a sua lembrancinha. Ei, minhas irmãs, então, como nós estamos falando sobre a revistinha, essa daqui é uma das revistinhas prontas. O que seriam essas revistinhas? Seriam uma história em quadrinho. Como eu disse para vocês, é um recurso maravilhoso, super didático, que abrange todas as classes, principalmente os adolescentes. Por quê? Por conta da diagramação. Eu achei muito interessante, eu que sou professora de adolescente, gostei muito desse perfil de desenhos, das letras. E qual que é o segredo? Bem, não existe segredo. Existem algumas características que as irmãs precisam saber para fazer a impressão. A primeira é que nós não precisamos de nenhum papel especial, folha sulfite A4 normalmente. E a irmã vai precisar configurar a impressão do seu caderninho, né, do seu quadrinho, da revistinha, como? Configurar a impressão de maneira que você consiga imprimir frente e verso na mesma página. Eu vi algumas irmãs que imprimiram em página separada e colaram para fazer o frente e verso, mas isso dá muito trabalho e não vai. E pode ser que uma maneira como que a irmã configure ajude a irmã a poder fazer esse trabalho. A revistinha ela é muito didática, olha só, tem desenhos e é todo o material. Por que que é importante imprimir em A4, minhas irmãs? Porque se você coloca em A5 ou em outro formato, as letras que já são pequenas, elas ficam ainda menores. Então, a aula dessa semana nós vamos falando sobre a santificação da igreja de Sardes. Então, fica num tamanho maravilhoso para as classes conseguirem ler. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar baixando e confeccionando uma revistinha para poder entregar ali para as nossas classes. Bem, esse aqui é o site das nossas CIAS, o site onde nós baixamos todo o material. Tem tutorial aqui no canal do YouTube, já para você que não conhece, eu fiz um tour completo pelo site, acesse lá para poder assistir. E nós vamos vir aqui no material da classe de 13 a 15 anos, porque as revistinhas agora, elas foram institucionalizadas através da circular, então agora é um material oficial. Antes ele era ofertado apenas pelo grupo Organização e Método como opcional, uma sugestão, e agora ela é parte do nosso material. Então, quando a gente baixa aqui, nós vamos lá na parte de lembrancinha. Ah, não vai ter a lembrancinha do mês? Sim, nós vamos ter a lembrancinha do mês. Só que lembrando que a lembrancinha do mês, ela aparece na última semana, né? Então, olha só, nós vamos ter aqui toda semana nós vamos ter uma revistinha para nós podermos imprimir. Então, você vai clicar na aula da semana e automaticamente vai abrir aqui a revistinha para vocês. Vocês veem que é um arquivo
com 2 páginas. Por quê? Nosso objetivo é ficar barato e acessível para que todas possam fazer. Então, olha só, sempre vai ter um desenho para colorir, que é ótimo, que inclusive eu amo. E nós vamos ter, então, um assunto da semana. Como eu falei para vocês, o nosso assunto é vivendo em santificação. Então, aqui nós temos as 2 páginas. Para você, professora, que vai imprimir na sua casa, como que você vai fazer essa impressão? Então, você vai ir em imprimir. E quando você for para imprimir, automaticamente você vai ter que configurar essa impressão. Então, nós vamos configurar como a impressão. No caso, essa é a minha impressora. Sempre lembrar de colocar colorido. E eu vou vir aqui em mais definições. Na parte de mais definições, o papel A4, porque eu não preciso diminuir, né? Lembrando que as letrinhas são pequenas e eu preciso ter um tamanho bom para as classes lerem. E aí eu vou colocar o que? Ajustar a área da impressão e imprimir de ambos os lados. Eu coloquei aqui, ó, virar pela margem mais estreita. Por quê? Porque assim ela vai ficar certinha, a revistinha vai ficar certinha, frente e verso, para você poder ler sem ficar de cabeça para baixo. Bem, finalizado, então, você vai em imprimir, né? Por quê? Porque para poder imprimir. Eu tenho poucas classes crianças, intermediários e adolescentes aqui, e eu tenho poucas classes, então eu vou imprimir mais uma para vocês poderem ver o modelo. Então, a gente vai em imprimir e vamos aguardar. Você vê, aqui ó, já estamos imprimindo e você vê que ela vai sair, né, certinho, ajustada. É uma impressão colorida, então vai gastar um pouquinho de cartucho, mas é aquele negócio, tudo que nós gastamos pro Senhor vale muito a pena, porque o Senhor é maravilhoso, ele recompensa muito mais. Então, eu imprimi e eu vou mostrar pra vocês como que aparece na minha impressora, minha caixa de diálogo, pra eu poder virar. Olha só, primeiro ela vai sair assim, então não tem nada aqui atrás. Olha só o que nós vamos precisar fazer, ela saiu dessa maneira, né? Então, agora, olha só, a minha impressora, ela solicita que eu vire a folha, né? Pra poder o quê? Imprimir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha bandeja de papel e vou virar a folha. Então, eu vou fazer como solicitado, né? Eu vou colocar a folha aqui. Eu só vou ajustar aqui certinho. Ó, como solicitado a folha, e agora eu vou aqui, encaixei a folha certinho, tudo certinho, agora eu vou lá no computador e confirmo para continuar a impressão. Então, confirmando, ele vai começar a imprimir agora ao contrário. Vocês veem que ele já tá saindo do jeito certo, porque tá de cabeça de pé, né? Ou seja, não tá de cabeça para baixo, cabeça de pé. E aí, olha só, aqui a gente tem, eu já vou mostrar para vocês que ficou certinho a impressão do nosso livrinho, do nosso gibi para as nossas classes. E agora, como que a gente monta? É simples. O mais difícil é a impressão, minhas irmãs. Fica super prático para você conseguir imprimir. Então, ficou assim, ó, a parte da frente e quando eu viro, tem a parte de trás. E ficou certinha, não ficou de cabeça para baixo, ficou certinho pra gente poder ler e montar para as classes. Então, essa aqui é a revistinha pronta, né? E olha como que ela fica, ela sai assim. Ah, como que nós vamos fazer agora? Agora, professora, nós vamos, ó, cortar em volta e simplesmente, depois de cortar, nós vamos dobrar, fechar e aí nós vamos ter pronta já a nossa revistinha. Isso aqui é um grande tesouro, um grande recurso pra gente poder utilizar. Tenho certeza que as classes irão amar a revistinha para poder acompanhar, desenhar, ler a historinha, colecionar também. E é uma lembrança, né? Fica como lembrança aí da aula. Então, aqui, ó, minha irmã, nós vamos cortar em volta, tá? Vou cortar bem rente. E nisso, você já vai... Você vê que é super fácil, é muito mais fácil do que colar, imprimir uma página e depois imprimir outra e colar. O que a gente precisa aqui agora é ter um pouquinho de paciência e você treinar. Faça um teste na sua impressora, um teste para você conseguir imprimir certinho na sua caixa de diálogo da sua impressora. Eu aconselho você lá no vídeo do YouTube, também no YouTube sempre tem tutorial que pode te ajudar a imprimir certinho, né? E nisso você vai conseguir imprimir o seu livrinho frente e verso. E aí o trabalho agora é simplesmente cortar e dobrar. E você vai ver
que é muito maravilhoso e muito fácil de fazer. Então, cortei. Tá vendo que tem uma partinha branca aqui dentro também. O que eu vou fazer agora? Nós vamos, ó, dobrar. Nós vamos dobrar aqui, ó, marquei. Simplesmente tá pronta a nossa revistinha, minha irmã. Olha que facinho. E ela ficou certinha, uma revistinha impressa, uma página impressa na outra. Ficou certinho para nós podermos entregar aí para as nossas classes. Então, meu irmão, olha só que coisa maravilhosa. Então, eu te aconselho a ir no YouTube aprender, né? Ver, configurar a sua impressora, caso você não saiba. Eu também já tive muita dificuldade e eu consegui imprimir agora em casa de uma maneira certinha. Que a gente precisa entender? A gente precisa entender que esse recurso, ele não é obrigatório, tá? A Circular vem falando que ele não é obrigatório, mas ele é super opcional e ele é um ótimo recurso. Se você tiver condições de imprimir, imprima, vai ser ótimo. Eu tenho certeza que eles irão amar, eles vão ficar super empolgados, porque é mais algo para eles lerem, algo para mais coisas para eles trabalharem, né? Além das atividades semanais, agora nós temos também esse recurso maravilhoso que o Senhor ele nos presenteou para o trabalho aí das nossas classes. Você viu que não tem dificuldades. Tem algumas coisas importantes que você tem que se atentar, que primeiro verifique a configuração da impressora lá na sua casa. Tem algumas que já imprimem na opção livreto ou, assim como a minha, você pode solicitar a impressão frente e verso e você vira a folha. Faça primeiro, antes de tudo, um teste para ver como que vai funcionar na sua impressora, né? A questão da impressão da folha frente e verso. Esse teste vai te ajudar para que assim, conforme você for pegando prática, você não venha errar, não venha perder tinta, nem venha gastar dinheiro com grandes impressões que não darão tão certo. Então, outra coisa quando que esse recurso vai ficar disponível para nós? Bem, os nossos materiais oficiais, eles costumam ser disponibilizados na quarta-feira à noite, de quarta para quinta. Então, olha, vamos ficar no site, atualizando o site, porque para que assim você possa conseguir baixar a tempo para conseguir imprimir, para entregar ali para as classes. Mas eu não estou achando no site. Bem, hoje nós temos a graça e a bênção de ter grupos de professoras no WhatsApp. Então, é um outro local onde você pode conseguir encontrar aquilo que os materiais ali em PDF que as irmãs vivem compartilhando. Então eu acho que vai ser um recurso maravilhoso. Espero que o Senhor ele abençoe muito as classes da sua igreja, que nesse novo ano nós possamos utilizar desse novo recurso para incentivar ainda mais, começar com tudo, né? Nós nos animarmos nesse trabalho, até porque março tá bem aí, nós teremos seminário das classes. E nós sabemos que vai ser muito trabalho, teremos lembrancinha, teremos atividade, painel, tudo aquilo que a gente ama. Logo, logo nós teremos de novo, então nada melhor do que nós começarmos o ano super empolgadas nesse trabalho das classes. Então, eu espero que o Senhor ele possa te abençoar nesse trabalho e quero ver também a sua opinião sobre esse vídeo. Se você gostou, como é que foi a experiência, eu quero ver aqui nos comentários. Então não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal para que mais pessoas possam acompanhar esse trabalho e também de compartilhar esse vídeo com as professoras da sua igreja. Então, minha irmã, que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.